Eu saúdo todos vós com a graça e paz da parte de Deus Pai, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe a todos. A palavra de Deus para nós hoje se encontra em quantos livros aí? The Great Preachão, para a glória de Deus. Eu não vou falar não, que eu quero, mais uma vez, eu quero saber se vocês estão ligados aí, deixa nos comentários, hein? Para a glória de Deus. But before we start, como sempre, se ou não, The Great Preacher, fica o que aqui para nós? Os nossos agradecimentos aqui sempre aos nossos inscritos e aos nossos seguidores de todas as nossas redes sociais. Deus abençoe a todos. E aos novos inscritos, aos novos seguidores, sejam todos bem-vindos. Deus abençoe a todos. E para essa multidãozona aí que tem uma redonda socialzona aí, que fica assim, só aquelas bituconas assim, fica o que para vocês aí? Fica o que para vocês também? Tell me, please. I'm here to hear you. Tell me, please. O nosso convite para que todos vocês se juntem a nós, para a honra e glória de Deus. Amém? Deus abençoe a todos. E o que mais aí, The Great Preacher? A primeira multidão que está até do outro lado do Atlântico. Olha aí, ó. Angola, Moçambique, Portugal, Estados Unidos. Bota tudo no pacote só assim, ó. Que estão o que, The Great Preacher? Que estão orando por nós, meus irmãos. Quanto mais for chegando aí, inscritos, seguidores em todas as nossas redes sociais, melhor é. Por quê? Porque é uma multidão orando por outra multidão em todo o globo terrestre. Que nós possamos continuar assim, meus irmãos. Firmes e fortes assim, nessa mesma pegada, nessa mesma comunhão. E tão breve nós estaremos com o nosso Pai na eternidade para os séculos dos séculos. Amém? E o que mais aí, The Great Preacher? Fica o que aqui também? Os nossos agradecimentos aí. A segunda multidão que está até do outro lado do Atlântico. Então, você pode ir no pacote só assim, ó. A Moçambique, Angola, não sei o quê. Não é a Moçambique, não. Moçambique, Angola. Mas pode que o português aqui, você já sabe como é que é. É a brenhada roçalhada paraibada. Que estão em Portugal, bota assim tudo num pacote só assim, ó. Que estão o quê? Que estão visualizando nossos vídeos, compartilhando. E olha que são muitas visualizações, muitos compartilhamentos aí. Meus irmãos, olha nos meus olhos aqui, para a glória de Deus. Que nós também possamos continuar assim, nessa mesma pegada, nessa mesma comunhão, na examinação zona das escrituronas, sagradona do nosso Pai. E o que mais aí, The Great Preacher? Lógico, na pregação do evangelhão eternão do nosso Pai, para a honra e glória de Deus, amém? Olha nos meus olhos aqui, para a honra e glória de Deus. Meus irmãos, que nós também possamos continuar assim, nessa mesma pegada, nessa mesma comunhão, para a honra e glória de Deus, amém? E o que mais aí, The Great Preacher? Fica o que aqui também, como sempre, o nosso convite para que todos vocês se juntem a nós. E as soon as possible, para de gracinha. Vai querer ir para a eternidade sozinho? Não vai não, né? As soon as possible, todos nós estaremos na eternidade com o nosso Pai para os séculos dos séculos, amém? Olha nos meus olhos aqui, nós iremos fazer parte 1, nós iremos fazer parte 1, parte 2, parte 3 desse tema para a honra e glória de Deus. Ô, The Great Preacher, mas para de brincadeira aí, que negócio é esse aí? Qual o tema de hoje para nós aí, The Great Preacher? Isso não dá, The Great Preacher pode nem respirar também, calma aí, eu sei que é para nós jogar essa vergonha dos jovens e dos velhos aí, com o nosso português quebrado, mas calma, take it easy, please, relax, please, deixa o Gaspar também dar uma respiradinha, sim ou não? O tema de hoje é, nós já fizemos esse tema aí já, se procurar no nosso canal aí, no canal principal, vai ver qual é o tema. Quem guarda a lei vive debaixo de maldição? It's a question. 1.0. Quem guarda a lei vive debaixo de maldição? 1.0. Por quê? Porque nós já fizemos um vídeo aí já falando isso aí. Só que aqui você vai se deparar com algo que é totalmente diferente. Eu falo ou não falo logo? Como é que fica isso aí? É bom falar logo, né? É bom. Deixa eu te falar aqui já de antemão. Sabe quem é que vive debaixo de maldição? É quem não guarda a lei. Você não sabia disso não? Por quê? Porque onde você está por aí afora, nos movimentos, nos newzão de satanazinho, quer saber só disso aqui seu. E a tua salvação, que se dane. Mas não foi à toa que você caiu aqui nesse vídeo, não. Aqui você vai ouvir. Quem não guarda a lei é que vive debaixo de maldição. Olha nos meus olhos aqui. E, olha aí, inglesão aí. Mais um vídeo aí que nós iremos fazer o fechamentão em aonde? Em Apocalipsão aí, para a glória de Deus. E o que mais? Em inglês. E por falar em inglês, a você que está pretendendo fazer um curso de inglês, olha nos meus olhos aqui, para a glória de Deus também. A você que está pretendendo fazer um curso de inglês ou mudar de curso, porque você não está satisfeito com alguma coisa, seja o motivão ele qual for. Principalmente se o motivão for intercâmbiozão, se ou não. Eu vou apresentar para você aqui a Uptime, eu vou deixar o WhatsApp deles aqui, para vocês entrarem em contato com eles para melhores informações, amém? DDD 21 989 96 6997. Eu só peço que a vocês entrarem em contato com eles, vocês falam que foi através do canal Edinaldo Cassiano The Preacher em qualquer uma das nossas redes sociais, amém? Deus abençoe a todos. E o que mais aí, The Great Preacher?
Slowly, Gaspray. If you really want to learn how to speak English so fast and so well, watch Gaspray, Uptime, good luck, God bless you. Para falar a realidade para vocês, eu prefiro mil vezes. Prefiro mil vezes. Por isso que eu escolhi falar da Uptime aqui, tá? Vocês podem até pensar que foi por causa de money, mas não foi por causa de money, não. É outra coisa que tem por trás disso aí, tá? Eu indico e eu assino embaixo assim, ó. The Great Preacher. Eu assino embaixo, entendeu? Uptime. Good luck, God bless you, amém? Olha nos meus olhos aqui, para a glória de Deus. Porque o que nós mais vemos por aí afora, ouçamos, bota isso tudo no pacote que o nosso português se abreado, arroçalhado. A você que é novo no canal aqui, inscrito, ou seguidor de qualquer um das nossas redes sociais, por que a abertura aqui do canalzão aqui, do Edinaldão, Cassianão, The Preachão, é assim, com português assim, abranhado, arroçalhado, paraibado? Por quê? Tell me, please. Já até mandaram eu estudar português por aí afora, botaram em comentário por aí afora. If I know how to speak other language, I don't know how to speak my real language? Ah, come on, man, please, it's a joke, please. Olha aqui nos meus olhos, para a glória de Deus aqui, ó. É por isso que o nosso portuguesão aqui é abranhado, é aparaibado, é arroçalhado. Bota tudo no pacote só, porque tanto entende o letrado como o não letrado. E sabe o que acontece? É para nós jogarmos a vergonha dos jovens, dos velhos por aí afora, que fica aí, sabe o quê? Ah, eu tô assim porque eu não posso dar um tossir. Por que eu, quando eu tô assim, ó... Quando eu tô, se eu tiver gripado, não sei o que, não tem essa fuleiragem por aí afora, sabe por causa de quê? É para jogar a vergonha por terra mesmo. Sabe por quê? Porque muitos morreram aí enterrando seus dons e talentos, e outros que pediram. E aí, como é que fica isso? E aí, como é que fica isso? Por isso aqui, meus irmãos, que o nosso português é assim mesmo, abrenhadão, assim, aparaibado, arroçalhadão mesmo, bota tudo assim por aí afora. É coisa que nem existe no dicionário, nós põe por aqui assim. Aqui não tem esse negócio de falar assim, ó. Ah, põe não. Quando eu falo põe, eu até me sinto mal, porque aqui não é põe não, é bota. É bota, é coloca, bota, rei, é foi, rei, não sei, é por aí afora, vocês entenderam. E por que também o deprichão bota assim até um filtrão assim, pra ele ficar parecendo um verão aí, por quê? Para jogar a vergonha também dessas fuleiragens que tem por aí afora, sabe o que é? Vaidade. Ai, a minha carona parece que tá assim enrugada, parece que eu já tô assim avelhado assim, não sei o quê. Toma vergonha na cara e vamos pregar a palavra de Deus, para de fuleiragem, de mimimi, de historinha. Meus irmãos, é desse jeito mesmo que o nosso português é assim abreado, arroçalhado, paraibado. Nós vamos falar da lei do eterno. Eu convido a vocês para que nós oremos antes para a glória de Deus, amém? Grandioso Pai, nosso eternial, que habita no mais alto dos céus, Pai, é em nome do teu santo e amado Filho, Yeshua Mashiach, Pai, que nós nos curvamos, Senhor, na tua santa e bendita presença, Pai, em forma de gratidão. Pai, te peço que o Senhor incline os teus ouvidos para nos ouvir, que o Senhor abra os teus olhos, Pai, e olhe para nós, que o Senhor tenha misericórdia de nós, Senhor. Pai, nos ajude, Senhor, a mantermos, Senhor, o nosso nome escrito no livro da vida, Pai, todos os dias, Senhor, do nosso deitar ao nosso levantar, Pai. Que nós, Senhor, não venhamos nos desviar nem para a direita, nem para a esquerda, mas, Senhor, no caminho reto, Senhor, as mansões celestiais, Pai. Com o teu auxílio divino, Pai, obrigado, Senhor, porque a tua graça, Pai, nos comprou, Senhor. A tua graça, Senhor, derramou o seu sangue no madeiro, Pai, por cada um de nós, Senhor. Por isso, Pai, eu te peço que o Senhor nos ajude, Senhor, a sermos fiel ao Senhor até o fim, Pai. Como fala a tua santa e bendita palavra em Matthew, chapter 24, verse 13. But he that shall endure unto the end, the same shall be saved. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Pai, nos ajude, Senhor. Te peço que o Senhor destape os ouvidos, Senhor, dos meus irmãos. Que o Senhor tire, Pai, as escamas, Pai, dos olhos dos meus irmãos, Senhor. Que estão aí, Pai, sendo seduzidos, Senhor, pelo Satanás, Pai, pelos filhos de Satanás, Senhor. Jogando, Pai, a tua santa e maravilhosa lei, Senhor, na terra, pisando e sapateando, zombando do Senhor, Pai, dos teus mandamentos, que é santo e que é imutável, Pai. Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor, Pai, nos deu sabedoria e inteligência, Senhor, para nós ter o pleno conhecimento, Pai, da tua lei, dos teus mandamentos, que é santo e é imutável, Pai. E tão breve, Senhor, nós estaremos, Senhor, guardando, Senhor, o teu santo sábado na eternidade, Pai. Com o Senhor para os séculos dos séculos, Pai. Pai, que aqui nessas redes sociais, Pai, não seja, Pai, apenas números a mais, Senhor, que vem chegando todos os dias, Pai, mas números a mais, Senhor, para as tuas mansões celestiais, Pai.
Que tão breve, Senhor, todos nós aqui, Senhor, estaremos com o Senhor na eternidade, para os séculos dos séculos, Pai. Pai, te peço que nesse exato momento o homem desapareça, que o Teu Espírito Santo permaneça, usando os lábios humanos, Senhor, para falar conosco, Pai. Pai, nos dê sabedoria e inteligência sempre, Pai, na Tua santa e bendita palavra, Pai. Nos ajude, Senhor, a guardar a Tua palavra na nossa mente e no nosso coração, Pai, para os séculos dos séculos, Senhor. Desde aqui, Senhor, quando estaremos com o Senhor na eternidade para todo sempre, Pai. Nós sabemos que o poder nunca esteve, nunca vai estar em quem ora e em quem ora, e sim em quem ouve, que é o Senhor, Pai. Por isso nós te pedimos e te rogamos por tudo, Pai, em nome do Teu santo e amado Filho, Yeshua Mashiach, Pai. Amém, Senhor. Look at my eyes, please. Isso espantou, mas porque assim não foi nem um grito, foi só um despertar mesmo, porque abrimos os olhos. Ué, ia ficar dormindo na oração? Olha, meus olhos, que para a glória de Deus. Qual o tema de hoje para nós aí? O tema de hoje é: quem guarda a lei vive debaixo de maldição? Vive debaixo de maldição? Já adiante em mão. Quem não guarda a lei é que vive debaixo de maldição. E por falar em lei, na Bíblia, preste atenção, existem 4 leis. Primeira, a lei moral, que é a lei dos 10 mandamentos. Segunda, a lei civil. Terceira, a lei da saúde. E a quarta, a lei cerimonial. A lei cerimonial não foi abolida, foi cumprida na cruz, porque Cristo foi o Cordeiro Pascal. Então ela já não está mais em vigor, porque Cristo cumpriu ela na cruz, porque ele foi o Cordeiro Pascal. Agora, as 3 leis, elas existem sim, para a honra e glória de Deus. E elas são o quê? São imutável, inanulada. Bota tudo no pacote, é como assim no nosso português hebraico, que nem existe por aí afora. Então vamos ver. Mas sabe de onde é que pega isso aí? Que fala que a lei, que quem vive debaixo da lei, quem guarda a lei é que vive debaixo de maldição, é porque nem a leitura não lê direito. Vocês não sabiam disso, não? Olha a leitura corretamente como é que ela é, ó. Gálatas, capítulo 3, verso 10. Todos quantos, pois, são das obras da lei, vive debaixo de maldição. Pegou como é que é a leitura? Não é todos que guardam a lei, não. Presta atenção, ó. Eu vou ler de novo. Grava bem. Gálatas, capítulo 3, verso 10. Todos quantos, pois, são das obras da lei, vive debaixo de maldição. A leitura é totalmente diferente que você vê por aí, sim ou não? Porque por aí afora você ouve assim, ó. Todo aquele ou todos que guardam a lei vive debaixo de maldição. Mas sabe por que isso aí? Porque essa é a artimanha do diabão. Você não sabia disso, não? Porque como que é a leitura correta? Todos quantos, pois, são das obras da lei, vive debaixo de maldição. Essa é a leitura correta. Tá vendo como é totalmente diferente? E aí, sabe por que que João, capítulo 5, verso 39, o nosso eterno, o nosso grandioso eu sou, falou quando ele estava aqui habitando em corpo de carne, ele falou assim, ó: examinai, pois, as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Sabe por quê? Porque as escrituras do nosso Pai, igual aqui, ó, detalhe, sim ou não? Detalhe. Por quê? Porque os pequenos detalhes fazem a grande diferença. E se nós só lermos as escrituras, nós acabamos passando por cima desses detalhes. E aí sabe quem é que faz passar por cima desses detalhes quando você não examina com amor e carinho as escrituras? Estuda? Satanás. Você não sabia disso, não? Por isso é que há distorção da palavra de Deus por aí afora. Igualmente você viu aqui, ó, nesse capítulo e nesse versículo. Aí eu te pergunto, acabou a leitura no capítulo 3, verso 10? Acabou a leitura? Não. Não acabou a leitura. É aí onde é que o bicho pega. Vamos ver onde é que o bicho pega? Vamos lá, ó. E aí, pegou como é que a banda toca? Pegou direitinho? Pegou direitinho? A primeira parte pegou direitinho? E agora que você vai ver aqui como é que a banda toca, que é totalmente diferente. Listen to me, please. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Aí sabe o que significa isso aqui, ó? Todos quantos, pois, são das obras da lei,
estão debaixo de maldição. Sabe o que significa isso? Vamos lá que eu vou deixar para você aqui bem izinho, bem latinho, bem facilzinho, bem práticozinho aqui, ó. Você foi pego roubando. A polícia te prendeu. Você está o quê? Nas obras da lei. E quais são as obras da lei? Quais são elas? É você quebrar a lei. Dá para você ver o tamanho do problema? Você quebrou a lei, você está lá pego roubando. A polícia te prende, você vai preso. Aí eu te digo uma coisa. Você está debaixo de maldição? Você está certo ou você está erradão? É evidente que você está na maldição, debaixo de maldição, nas obras da lei, infringindo a lei. E você não está em quê? Você não está na bênção. Isso que o texto aqui, isso que o versículo está falando para nós. Agora você pegou? Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. E a palavra certa, dá para você ver o tamanho do problema? A palavra certa é o quê? Ó? Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. E aí, você pegou? Aí, foi pego roubando. Está em cima da lei, está na bênção, ou está embaixo da lei e embaixo de maldição? Vivendo debaixo de maldição. Agora você entendeu, né, o que isso aí fala, né? Aí agora vamos lá, ó. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E qual é o livro dessa lei aqui? Os 10 mandamentos do Eterno. Porque lá vai estar, ó, não matarás, porque, ó, lá vai estar, ó, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, lembra-te do dia de sábado para o santificar, honra teu pai e a tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás a casa do teu próximo, mas bota tudo num pacote só. Essa é a lei que está falando aqui. E nós vamos contemplar. E nós vamos contemplar. Pegou direitinho aí? Até aqui pegou direitinho? Agora você entendeu, né? Como é que é a leitura certinho, né? E aí? Quem guarda a lei vive debaixo de maldição? Ou é quem não guarda a lei que vive debaixo de maldição? E detalhe, olha o tamanho do problemão aí, ó. Provérbios capítulo 28, verso 9. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei até a sua oração é abominável diante do Senhor. Sabia disso? Só por aí você tira o tamanho do problema como uma coisa séria. E aqui, ó. Vamos lá agora, ó. Gálatas capítulo 3, verso 1, ó. E é o caso de Abraão que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Possivelmente você nem sabia que após você aceitar Cristo como seu Salvador, você já é filho de Abraão, você já é judeu, você já é o quê? Da família de Deus. E quem é da família de Deus? Quem é os escolhidos de Deus? Os judeus, sim ou não? Mas o pretexto por aí afora é que dizem que os mandamentos de Deus, principalmente o santo sábado do Senhor, foi dado no deserto para os judeus. E mentira pura, porque primeiro o sábado ele é eterno. E no novo céu e na nova terra nós iremos guardar o santo sábado do Senhor do mesmo jeito. E lembrando que ninguém é obrigado a nada, nem lei, nem mandamento, nem você ser o melhor ser humano da face da terra. Você pode conhecer a Bíblia de trás para frente, ter 1 trilhão de anos. Nada disso vai te salvar. Quem te salva é a graça, é Cristo. Aí agora que nós puxa aqui, vamos aqui fazer uma ilustração aqui no casamento. Você casou bonitão, tá lá o teu nomezão, inscritão lá num documentão. Aí me diz uma coisa aqui, ó. Esse documento lá que está lá, com o teu nome e com o nome da tua esposa, é a garantia que você vai ficar casado pro resto da vida, tá? Uma vez casado, tá casado para sempre? Hã? Ah, é, se for fiel um ao outro, né? E honrar mesmo ao nosso Criador, vai ser até o quê?
até que a morte os separe ou até Cristo volte, estarão juntos, sim ou não? Mas, se não cumprir os quisitozinhos, o papel tá lá assinadinho com o nome dele, com o nome dela, tá lá assinadinho, não tá? Bonitinho. Mas se um trair o outro e viver na pilantragem, na vagabundagem por aí, ser preguiçoso, não trabalhar e ter filho, não bancar a casa, isso, aquilo, outro, bota tudo num pacote só, porventura, continuarão casados? Principalmente se um ou outro for um mentiroso, porqueira, preguiçoso, porqueira, e não honrar um ao outro. Porventura, o documento está lá assinado, vai continuar casado? Ah, não vai não, né? Porque tem um bocado de divórcio por aí, não tem? Ah, tá. Então não é uma vez casado e está casado para sempre? Se verdadeiramente não for fiel um ao outro e ao eterno, aí vai ser o quê? Em muitos dos casos por aí afora, vai estar o quê? É divorciados para sempre, não é assim que funciona? Aí o que acontece aqui automaticamente? Casaram em quê? Tomando o nome de Deus em vão no casamento, e foi o que aconteceu? E o casamento foi em vão, não foi? Tomou o nome do casamento em vão, sim ou não? Agora vamos aqui para a vida espiritual. Casou com Cristo, porque quando você aceita Cristo como seu Salvador, aí vamos aqui como é que a banda toca. Casou com Cristo, se batizou. O que significa o batismo? Quando você é submergido nas águas, é afogado nas águas, que eu falo é afogar mesmo. Quando você é afogado nas águas, sepulta toda a porcariada, a prostituição, a mentirada, a vagabundagem, a pilantragem, toda a porcaria. Aí quando você é emergido das águas, aí você é novinho na presença do Eterno. Por quê? Porque o Eterno jogou todos os pecados no fundo do mar, no mais profundo, ele não vai se lembrar mais, e por aí vai. E aí sabe o que acontece mais por aí afora? É uma nova criatura em Cristo Jesus, sim ou não? Agora, se essa criaturinha que foi novinha ressuscitou de novo, nasceu de novo, ressuscitou não, nasceu de novo, o que acontece? Aí ela continuar na prática da prostituição, na mentirada, de toda porcariada por aí afora, porventura está casado com Cristo? Ah, não está também não, né? Mas o nome não foi inscrito lá no livro da vida? Só que você sabia que tem um problemão nisso aí? Que as santas e sagradas escrituras do nosso Pai, o livro celestial que está lá com o nosso nome no livro da vida, ele não é a pecado quando nós aceita Cristo, aceitou a Cristo e já pecou e vai pecando e ali já foi riscado, já não, continua lá. Sabe por quê? Porque o nosso Pai, ele é amor. Aí sabe o que acontece? Vai vivendo aqui, ó. Pode viver aí, ó, aceitou a ele, pode viver na prostituição, na pilantragem, de toda porcariada por aí afora. Mas o nomezinho tá lá escrito. Aí se você, ó, desceu a cova ali, ó, pá, na pilantragem, na porcariada, na prática do adultério, sabe o que acontece? No momentozinho que você desceu ali, você desceu a sepultura sendo filho, sabe de quem? Do satanásão, da satanásona. Você morreu sendo um anjão dele, uma anjona dele. Você não sabia disso não, como o negócio é mais sério que o que você possa imaginar. Aí sabe o que acontece? Aí o teu nomezão, nesse exato momento, foi riscadão do nome do livrão da vida, do Cordeiro Santo. Sabe por quê? Porque você não morreu sendo filho do Eterno. Você morreu sendo filho de Satanás. E é isso que você quer para a tua vida? Não. E como é que é isso aí, Edinaldo? Todo aquele que não guarda os mandamentos do Eterno vive na prática do pecado. Só que a palavra do nosso Pai fala que nós vamos ser julgados conforme a nossa luz. E se você teve um encontro com o Evangelho, teve a possibilidade de ouvir a Cristo e se desviou do Evangelho e você morreu perdido, você vai ser julgado por essa luz. Você morreu sem aceitar Cristo, você morreu sem verdadeiramente ter o conhecimento de Cristo porque você não quis. E aí como é que você fica diante do Eterno? Aí você vai ser julgado por essa luzona que você teve.
E aí, sabe como é que você vai ser julgado? Como é que você vai estar diante do Eterno? Você vai estar perdidão diante do Eterno. Sabe por quê? Porque você não aceitou Ele, porque você não quis. Você preferiu escolher o mundo do que a Cristo. E a palavra do nosso Pai fala assim para nós, ó. Mateus capítulo 10, verso 32 ao 33. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. E aí, você parou aqui de paraquedas aqui agora. Você quer como de paraquedas aqui agora. Será que foi por acaso? Olha bem dentro dos meus olhos aqui para ver se eu estou sorrindo para você. Se eu estou falando algo de mim mesmo. Não foi à toa que você caiu aqui. E quer que eu te diga uma coisa? Você não é obrigado a aceitar Cristo como seu Salvador. Só que aqui fica o convite para você aceitar Cristo como seu Salvador. Só que lembrando, isso não é um terror. Isso é o Evangelho eterno. É reto e é direto. Nós não somos obrigados a nada. Mas, como eu falei, vai ser julgado conforme a luz que tiveram. O nosso Pai Celestial, ele também não é obrigado a levar os filhos de Satanás que morreram na prática do pecado aqui, lá para cima não. Por quê? Porque Revelation chapter 12, verse 8, and provide not, neither was their place found any more in heaven, nem mais no céu. Aqui, ó. E não prevaleceram, nem mais no céu, nem mais se achou o lugar deles no céu. Deles quem? Do Satanás e seus anjos. Aí você acha que o lugar do pai do pecado, a podridão, já não está lá em cima no céu, e você acha que se você morrer na prática do pecado aqui, você vai lá para o céu fazer o que lá em cima? O nosso Pai não é obrigado a levar quem morreu aqui sendo filho de Satanás lá para cima, não. Só que ele também não obriga ninguém a servir ele, ser um bom ser humano, a se batizar, de jeito nenhum. Porque ele já enviou o seu filho. João, capítulo 3:16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenham a vida eterna. Ele já fez tudo. E mais um pouco ainda. Sabe qual é esse pouco que ele vem fazendo ainda? Os montões de misericórdia dele, que se renova a cada manhã. E ai de nós se não fossem os montões de misericórdia do nosso eterno. Dá para vocês ver o tamanho do problema? Como é que a banda toca? Então vamos lá? Você sabia que você é judeu após aceitar Cristo como seu Salvador? Pegou? Gálatas capítulo 3, verso 6. E é o caso de Abraão que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Registrado na Bíblia, quem guardou os mandamentos do nosso pai, depois do nosso pai Abraão, depois do nosso pai Noé? 2. O nosso pai Abraão, registradinho em Gênesis, e depois nosso irmão José lá no Egito. Sabia disso? Gênesis capítulo 26, verso 5. Porque Abraão obedeceu a minha palavra, guardou os meus mandatos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Pegou para a glória de Deus? E Gênesis capítulo 39, verso 9. Nosso irmão José falou assim, quando aquela porcaria lá de Potifar estava querendo pegar ele por ele ficar um gatão bonitão, né? O resumo, ele só falou assim, ó. O meu Senhor de nada me vedou nessa casa, senão a ti, porque és sua mulher. Como poderia eu cometer tamanha maldade e pecaria contra o meu Deus? E ali qual era o mandamento? O 10º. E o que mais? O 7º. Êxodo capítulo 20, verso 14 e Êxodo capítulo 20, verso 17. Verso 14, não adulterarás. Verso 17, não cobiçarás a casa do teu próximo, o boi, o jumento, a mulher e por aí vai. Dá para você ver o tamanho do problema? Como é que a banda toca?
E aí, ficou bem Isão, Laitão e Braitão? Ficou, não ficou? Aí vamos ver aqui o que a palavra do nosso Pai fala para nós aí, né? Vamos ver aqui, vamos voltar aqui para a glória de Deus. Aqui vamos lá, ok? Vamos lá, ó. Continuando. Verso 8. Ora, tendo a Escritura previsto de que Deus justificaria pela fé os gentios, preanunciou o evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos. Aqui está dizendo que é só um? Não. Aqui, ó. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. E aí? É para todos os povos os mandamentos do nosso Pai? Ou foi só para os judeus lá no deserto, como fala por aí afora? Hã? E onde é que está isso aí, Gasprayer? Êxodo capítulo 31, verso 18. E tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas de pedra, as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. E o que foi? Quem foi que escreveu? Nosso Eterno. Aí pega e fala ali, não, porque isso aí foi lá para os judeus. E engraçado, né? Que antes, olha como é que é a artimanha de Satanás, antes não dava ouvidos nem sequer aos mandamentos. Aí sabe o que acontece? Foi, né? Foi pegando. Aí hoje já estão dizendo por aí que já guardam 9 mandamentos. Só o sábado que continua sendo o quê? Para o judeu lá no deserto. Aí, ou seja, Satanás ele é tão sagaz. Lembrando, olha aqui nos meus olhos aqui, para a glória de Deus, sem mimimi. Todo movimento evangélico que não aceita os mandamentos do Eterno, sabe quem é que reina lá dentro? Eu não tenho mimimi não, pode ser qualquer igreja por aí afora que não aceita os mandamentos do Eterno. Sabe quem é que está lá com o seu trono lá dentro? Satanás. É duro, não é? Mas é a realidade. Receba a palavra de Deus e é filha, sabe de quem? Da prostituta mãe. Dá para você ver o tamanho do problema? Como o negócio é mais sério do que você possa imaginar com os mandamentos do Eterno. E lembrando que poucas pessoas vão se salvar. Poucas pessoas vão se salvar. E lembrando que eu nunca preguei para agradar o homem e nunca vou pregar para agradar o homem. Eu prego o quê? O evangelho da justiça, como meu pai Noé pregou, como meu pai Abraão viveu. Quer que eu te diga uma coisa? É assim mesmo. A verdade não é todo mundo que vive na verdade, E olhando nos teus olhos eu falo isso, até assim de rabo de olho. Não é todo mundo que vive na verdade, sabe por quê? Porque para muitos a verdade é dura. Só quer que eu te diga uma coisa? Mais antes você tiver de perder alguma coisa e assumir qualquer porcaria que tu arrumar por aí afora pelos teus erros, do que você jogar dentro de um buraco e enterrar e achando que você está passando batido na presença do Eterno. Sabe por quê? Porque o Eterno, ele é onisciente, onipresente, onipotente e ele está em todo lugar. Os olhos dele vê tudo. Ele não se agrada de estar em todo lugar, mas os olhos dele vê tudo. E quer que eu diga uma coisa? Eclesiastes capítulo 12, verso 14. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão encobertas, quer sejam boas, quer sejam más. Dá para você ver o tamanho do problema? Como é que a banda toca? E Mateus capítulo 7, verso 13 ao 14. Olha só como é que é pouquíssimo que vai se salvar mesmo. Você não sabia não? Que todo meio evangélico que zomba, sapatia da lei do Eterno, que não aceita o trono de Satanás está lá dentro e é filha da prostituta mãe. Você sabe que igreja em Apocalipse, igreja em Apocalipse, quando fala lá da mulher que não sei o que, ele está falando da igreja terrena aqui. Agora, quando fala em Apocalipse capítulo 21, Apocalipse capítulo 21, verso 2, a noiva, a cidade santa. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus,
ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Na tua Bíblia pode ter uma tradução diferente, mas vai dar no mesmo. Dá para você ver? Ali sim, está falando da Nova Jerusalém. Mas quando fala assim, ó, irou-se o dragão contra a mulher vestida de sol, não sei o que, com a lua debaixo dos pés e por aí vai, ali está falando da igreja terrena, Lembra, grava bem, Apocalipse capítulo 21, verso 2, ó. Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Aí sim, dá para você ver essa diferença aí para a honra e glória de Deus? Vamos lá, continuando, para a honra e glória de Deus. Vamos ver o que a palavra do nosso Pai fala para nós aqui. Pegou direitinho aqui, ó. Pegou? Pegou ou não pegou? Lembrando, todo movimento evangélico que não aceita os princípios do eterno, pode doer, pode espernear, pode não sei o quê, mas é dentro da palavra de Deus sem mimimi. Igreja verdadeira, Apocalipse capítulo 12, verso 17. Ela pode ter mais por aí afora que prega o evangelho eterno, tipo assim, pode ser diferente? Pode ser sim. Desde quando aceita os princípios do eterno, pode sim. E todos aqueles movimentos evangélicos que não aceitam os mandamentos do eterno, os princípios do eterno, é simplesmente as prostitutinhas, filha da prostituta mãe que está em Apocalipse. Isão, Laitão e Braitão desse jeito. É duro, mas é a realidade, sim ou não? É isso aí mesmo. Em redes sociais, pode colocar o que quiserem colocar, e pode falar o que quiserem, eu não estou nem aí. Quer que eu te diga uma coisa, para a honra e glória de Deus? Quando o ser humano se entrega para Satanás, por que você vê por aí afora essa arruaça aí, essa zombaria toda com o evangelho eterno? Eu sei, possivelmente você que está me ouvindo aqui, você nem é crente, nem quer ser crente por causa dessa pouca vergonha que tem por aí afora. Aí me diz uma coisa, você se enoja disso, não se enoja? Jogando os princípios do eterno por fora, por terra, sambando, sapateando, corrupiando, e só falando em bênçãos materiais, em dinheiro para cá, dinheiro para lá. Você não é bobo. Você já vê que quem está nesses movimentos é Satanás. E quer que eu te diga uma coisa? Você não está errado. Você está mais do que certo. Porque quem está nesses movimentos é Satanás mesmo e o trono dele está lá dentro. E quer que eu te diga uma coisa? O meu conselho para tu estar dentro desses movimentos de Satanás, saiam, que isso cumpre na tua vida. Revelation chapter 18, verse 4. And I heard another voice from heaven saying, Come out of her, my people, that ye be not partakers of her sins, and that ye receive not of her plagues. Dá para você ver? Olha só como é que... Olha só. And I heard another voice from heaven saying, Come out of her, my people, that ye be not partakers of her sins, and that ye receive not of her plagues. E ouvi outra voz no céu que dizia, na tua Bíblia pode falar que dizia, e ouvi outra voz no céu dizendo, sai fora dela, povo meu, para que não seja cúmplice de seus pecados, para que não incorra em suas pragas. Na tua Bíblia pode falar assim, ó, retirai-vos dela, povo meu, para que não... Ó, e ouvi outra voz no céu dizendo, sai dela, povo meu, para que não seja cúmplice seus pecados, para que não incorra em suas pragas. Como eu havia falado, pode ter outra tradução assim, ó. E ouvi outra voz do céu dizendo, retirai-vos dela, povo meu, para que não seja cúmplice seus pecados, para que não incorra em suas pragas. No final também pode estar a tradução assim, ó. E dos seus flagelos. E dá no mesmo. E aí sabe o que acontece? Bem-aventurado são todos aqueles que já saíram dentro desse movimento, porque no final são um pouquinho que vão se salvar. Vamos lá, ó. Mateus capítulo 7, verso 13 ao 14. Aqui, ó. Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho
que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. São poucos ou são muitos que vão se salvar? Hã? Agora, olha só como é que a banda toca. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Não tem problema, pode nos chamar de seita maligna e perigosíssima por aí afora, ó, porque nosso irmão Paulo também, quando ele estava no tribunal, ó, olha só, Atos capítulo 24, verso 5, verso 14, Atos capítulo 28, verso 22, olha aqui, ó. E tendo nós verificado que este homem é uma peste e promove sedições entre os judeus espalhados por todo o mundo, sendo também o principal agitador da seita dos nazarenos. Aí sabe o que é quando verso 14, ó? Aqui, ó. Confesso-te, segundo o caminho ao qual chamam seita, assim eu sirvo ao Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei e nos inscritos dos profetas. E aí? Gálatas capítulo 3, verso 10. Porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Dá para você ver o tamanho do problema? E aí? São muitos que vão se salvar ou são poucos? Vamos ver aqui o que a palavra do nosso Pai fala para nós mais aqui ainda. E aí, pegou aqui? Para você que você não sabia que você é da família de Deus, filho do nosso pai Abraão e já é judeu após aceitar Cristo, grava aqui, ó, esse capítulozão, esse versículozão aqui, ó, 17 e ao 19. Efésios capítulo 2, verso 17 ao 19, ó. E vindo evangelizou a paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Pegou? Tá vendo? Não tem para onde escapar, não, para não guardar os mandamentos do nosso Pai. E da mesma forma, se nós formos lá para o Velho Testamento, vamos lá. Êxodo capítulo 20, verso 8 ao 11. Olha aqui, ó. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não fará nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra e o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou e abençoou Deus o dia 7º e o santificou. O dia de sábado e o santificou. Pode falar o dia 7, dá no mesmo. E aí? Dá para você ver o tamanho do problema? Como é que a banda toca? E ali estava, quem era que estava ali? O forasteiro, sim ou não? Nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. E quem eram esses forasteiros? Já simbolizando nós aqui na frente, após aceitar Cristo como nosso Salvador, os gentios. E vamos lá, Deuteronômio capítulo 5, verso 12 ao 15. Olha como é que a banda toca. Guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu, nem o estrangeiro das tuas portas para dentro, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão poderosa e braço estendido. Pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia de sábado. E aí, é a lei ou não é lei o mandamento do eterno santo sábado? Dá para você ver o tamanho do problema? Desperta tu que dormes. Sabe por quê? Porque Satanás está doidinho para te ver com ele no fogo e enxofre. E é isso que tu quer para a tua vida? Não é não, né? Nem é o que eu quero também não. Eu quero que todos nós estejamos na eternidade, que eu vou estar lá na eternidade com nosso Pai, para a glória de Deus, todos nós, que nenhum de nós que se perca.
Que esteja repreendido da nossa vida isso aí, negócio de perdição, amém? Vamos ver aqui o que a palavra do nosso Pai fala para nós aqui. Vamos ver aqui. Porque muitos dizem assim, né? Cristo aboliu a lei na cruz, mas não aboliu a lei na cruz, Cristo cumpriu. Aí, Edinaldo, mas esse negócio de lei, Mateus capítulo 5, verso 17, lá está bem escrito. E também Mateus capítulo 22, verso 34 ao 40, está escrito que o nosso Eterno aboliu tudo. Em Mateus capítulo 22, verso 34 ao 40, falou que é só para nós amar Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Só que não lê a palavra de Deus. Esse é que é o problema. Não examina. Olha o que a palavra do nosso Pai fala para Mateus capítulo 5, verso 17 ao 18. Ó. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade eu vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. E aí? Ainda existe céu e terra aqui? Já se cumpriu tudo aqui? Cristo já veio nos buscar? Evidente que não. Então, a lei e os profetas é até a volta dele. É. E aí o que é que ele fala lá? Ó? Mateus capítulo 22, verso 39 e 40. Verso 39 ele fala assim, ó. Amarás, pois, o teu próximo como a ti mesmo. E aí sabe o que acontece? Não lê o verso 40 para fazer o fechamento, vai ficar assim, ó. Isão bem laitrão. Aí sabe o que fala no verso 40? Fala assim, ó. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Ué, mas fala que a lei e os profetas foi só até João Batista, os filhos de Satanás por aí afora, e é os mesmos que caem em contradição. Xarabacá, Hatufly, Balibai, tchau. Eu vi o anjo que veio lá de Israel, passou por São Paulo, passou não sei para onde, isso, aquilo, outro, e são os mesmos que diz que não existe mais profeta. E aí sabe por que isso aí acontece? É porque Deus não é um Deus de confusão, nosso Pai. Ele joga tudo na cara assim, sabe por quê? Porque Satanás, ele já cegou por de tal forma. Mas por que Deus vai fazendo, jogando tudo na cara? Sabe para quê? Porque no dia do juízo, ninguém vai passar batido e dizer assim, ó, eu não fui avisado. Você tá vendo que isso aí é falcatrua dentro desse movimento de Satanás por onde você tá indo, não tá vendo? Essa mentirada, essa pouca vergonha, não tá vendo? Só que existe a igreja verdadeira que tem o profeta verdadeiro. E vocês estão sendo cegos por Satanás e chamando ela, que nem tem um filho de Satanás aí, chamando a minha irmã de profetisa de Satanás, profeta de Satanás e filho de Satanás. Dá para você ver o tamanho do problema? Porque a artimanha de Satanás porque o que a palavra do nosso Pai fala aqui, ó? Revelation chapter 12, verse 9. And the great dragon was cast out. The old serpent called the devil and Satan, which deceiveth the whole world. He was cast out into the earth. And his angels were cast out with him. Sabe o que acontece? Ó? E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, aquele que engana o mundo inteiro. E você não sabia que você está sendo enganado ou não? Deixa porque você já está caindo em si, já caiu em si. Que essa mentirada, anjo veio daqui, veio não sei o quê, o anjo está me dizendo, o Deus está me dizendo, não sei quem, e desmaia, e cai, e grita, e rorna, e pula, isso, aquilo. E você já está vendo que isso aí é coisa de Satanás, não é não? Agora imagine, vocês deixando um jovem sendo usado por Satanás enganar vocês, ainda por aí, a maior repercussão. Vocês assistiram o vídeo aí anterior, não foi dos falsos profetas? Dá para vocês ver o tamanho do problema, essas porcaria? Dá para vocês ver o tamanho do problema? Dá para vocês ver o tamanho do problema, essas porcaria por aí afora? É desse jeito que a banda toca. Porque tudo isso aí é artimanha do Satanás. Só que Deus coloca tudo assim, ó, no telhado, tudo às claras. Porque no dia do juízo, aí sabe o que acontece? Olha aqui, ó. 2 aos Coríntios, capítulo 5, verso 10. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que estiver feito por meio dessa belezura aqui, ó, por meio do corpo. Dá para você ver? Vamos lá para nós fazermos o fechamento do vídeo com chave de ouro. Vamos aqui, ó.
Vamos aqui, ó, Gálatas capítulo 3, verso 15 ao 18. Vamos aqui, ó, para você pegar aqui para ver se a lei do eterno foi abolida mesmo. Nosso irmão Paulo, hein? Nosso irmão Paulo. Aí você pode dizer assim, não, Edinaldo, mas tem um problema aí. Apocalipse capítulo 14, verso 12. Aqui está a perseverança dos santos, hoje que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Epa, a fé em Jesus, Edinaldo, aqui não conta não? Claro que conta, porque sem fé é impossível agradar a Deus, porque sem fé você crê que Deus existe, que Cristo existe, que você tem que se batizar para ser salvo, para estar na eternidade. Só que a fé não anula os mandamentos do Eterno. Sabe por quê? O mesmo que fala aqui em Gálatas, foi o mesmo que falou em Romanos. Grava bem, Romanos capítulo 3, verso 31. Sabia disso? Anulamos, pois, a lei pela fé? Ué, mas não é lá em Apocalipse da fé? De maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei. E sabe o que ele fala mais em Romanos capítulo 7, verso 7 a 8? Sabe o que ele fala? Ah, não sabe também não? Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Não teria eu conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de quê? De pecado, toda imundícia. Porque sem lei está morto o pecado. Aí eu te pergunto, acabou o pecado? Ah, não, então a lei tem que existir, sim ou não? Porque o que acusa que nós estamos no pecado? É a lei. Sabe por quê? Porque se nós pecar, nós estamos quebrando a lei. Nós estamos transgredindo a lei. Aí sabe o que acontece? 1 João capítulo 3, verso 4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. E 1 João capítulo 5, verso 17. Toda iniquidade é pecado, e há pecado não para a morte. E tá vendo como é que a coisa vai linkando uma coisa com a outra? É desse jeitinho que a banda toca. Aí vamos ver aqui, pegou. E Romanos capítulo 7, verso 12. Por conseguinte, a lei é santa, o mandamento santo, justo e bom. E no verso 22, sabe o que o nosso irmão Paulo fala? Fala assim, ó, grava bem na tua mente e no teu coração, ó. Olha o que o nosso irmão fala para nós aqui, ó. Romanos capítulo 7, verso 22. Porque no tocante o homem interior tenho eu prazer na lei do Senhor. Na tua Bíblia pode estar a tradução assim, ó. Na lei de Deus. E aí? Foi abolido? Não. Vamos aqui. Vamos. Vamos aqui, ó. Gálatas capítulo 3, verso 15 ao 18. Para nós fazer o fechamento do vídeo com chave de ouro aqui, ó. Vamos lá, ó. Irmãos, falo como um homem, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. É aliança. E o que é o Santo Sábado do Senhor? O que é os mandamentos do Senhor? E por que as tábuas de pedra foram postas dentro da Arca da Aliança? Isso aqui não quer te dizer nada, não? Uma aliança meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Imagine uma aliança divina, uma aliança eterna. E você sabia que Moisés viu ela, né? Lá no deserto. E você também sabia que em Apocalipse, o nosso irmão João também viu ela lá, não viu? O santuário celeste. Porque não chama de seita por aí fora, porque nós temos estudo que fala do santuário celeste, né? E todos eles sabem que Cristo está sendo sacerdote por mim e por você, está intercedendo por mim e por você com gemido inexprimível. Dá para você ver, ó. Olha aqui, ó. Grava bem isso aqui, ó. Êxodo capítulo 25, verso 8 ao 10, verso 16, verso 21. Olha aqui, ó. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Segundo tudo que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Verso 10. Também me farão uma arca de madeira de acácia. De 2 côvados e meio será o seu comprimento, de 1 côvado e meio a altura, e de 1 côvado e meio a largura. Agora aqui, ó, verso 16, ó. E porás na arca o testemunho que eu te darei.
verso 21. Aqui, ó. E porás o propiciatório em cima da arca, e dentro dela porás o testemunho que eu te darei. Que testemunho é esse? Lembra? Êxodo capítulo 31, verso 18. E tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Dá para você ver? E tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. E aí quem foi que viu? Ó? Revelation chapter 11, verse 9. And the temple of God was opened in heaven, and there was in his temple the ark of his testament, and there were lightnings and voices and thunderings, and an earthquake and great hail. Sabe o que significa isso aí, ó? E o templo de Deus foi aberto no céu, e foi visto no seu templo a arca do testemunho. E houve relâmpagos e vozes, trovões, um terremoto e grande saraiva. E aí? Nosso irmão Moisés viu, Êxodo capítulo 25, verso 8. E o nosso irmão João, na ilha de Pátimo, Apocalipse capítulo 11, verso 19. E é eterno. Por que fala a Arca da Aliança? Por que fala a Arca da Aliança? Dá para vocês pegar? Vamos aqui, ó. Vamos lá, continuando. Para a glória de Deus. Aqui, ó. Aqui, ó. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz, e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só. E ao seu descendente, que é Cristo. Vamos lá, continuando. Para a glória de Deus. Aqui é que vai ficar beautiful, ó. E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei. É aliança, meu irmão, não tem para onde correr, ninguém é obrigado. Mas lembre que o nosso Pai não é obrigado a levar quem morrer na prática do pecado aqui lá para cima, não, porque o pai do pecado já está julgado e condenado. Vamos lá, vou ler de novo aqui, ó. Aqui, ó. E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei, que veio 430 anos depois, não a pode abirrogar. Não a pode o quê? Abirrogar. Lembra que Cristo falou lá em Mateus capítulo 5, verso 17? Não penseis que vim... Na tua Bíblia pode falar revogar ou birrogar. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. E aqui, ó, fala o que aqui, ó? E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei, que veio 430 anos depois, não a pode abirrogar, de forma que venha a desfazer a promessa. Porque se a herança provém de lei, já não decorre da promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão, ao nosso pai Abraão. E aí? Dá para você ver que até aqui está mais claro do que o sol de rachar no verão, no deserto do Saara, ao pingo do meio-dia, que a lei do nosso pai é a aliança do nosso pai. Bota tudo no pacote, só que dá no mesmo. A lei e a aliança é a mesma coisa e que não pode ser abirrogada, nem destruída, nem por aí vai. Muito menos ser zombada, né? Mistérios filhos de Satanás por aí fora, como vocês zombam, sim ou não? Meus irmãos, sai de dentro desses movimentos satânicos por aí afora. Sai, porque há muitos que vão se perder. E lembra, em todos esses movimentos evangélicos por aí afora, que zomba dos mandamentos do Eterno, que joga os mandamentos do Eterno por terra, e ainda zombam mesmo, quem está habitando aí é o Satanásão mesmo. Dá para vocês ver? E aí, vamos lá para nós fazermos o fechamento do vídeo. Revelation chapter 3, verse 5 to 6. Gaspar, para com isso, Gaspar. Eu também era assim que tu... Vamos lá. Ó. He that overcometh, the same shall be clothed in white raiment, and I will not blot out his name out of the book of life, but I will confess his name before my Father and before his angels. He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. Vamos lá ver o que está escrito aqui, ó. Lembra
que você aceitou a Cristo como seu Salvador, se batizou, uma nova criatura, vai vivendo na prática do pecado. Cristo não vai riscar o teu nome do livro da vida. Sabe quando é que vai ser riscado? Por quê? Sabe por que ele já não risca ali automaticamente? Porque você pode se arrepender e aí ele vai lá e vai escrever de novo? Não, não é assim que funciona, não é bagunça. Não é bagunça. Porque os anjos estão testificando o nosso nome escrito no livro da vida, dia e noite, noite e dia. E sabe qual é o meu maior prazer que eu tenho diante do Eterno? É de todo dia, no meu amanhecer, eu dar esse prazer para o meu Pai, para os anjos lá em cima, ver o meu nome inscrito no livro da vida. E sabe como é que eu mantenho meu nome escrito no livro da vida? Com o auxílio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que se fez maldito no madeiro por mim e por você, que verteu o seu sangue no madeiro por mim e por você. E aí, eu alegro o meu Pai todos os dias do meu deitar ao meu levantar. E convido a você que você não fazia isso, que você faça o mesmo. A você que ainda não aceitou a Cristo como seu Salvador, eu te convido. Aceite o parão, glória a Deus. E a você que está brincando de ser crente por aí afora, vai que o que está preparado para todo aquele que morrer sendo filho de Satanás, é só o fogão, é enxofre que está preparado para ele, para os anjos dele mesmo. Vai, brinca, vai brincando. E aí sabe o que acontece? Aceitou a Cristo. Você pode, se batizou, viver na podridão de pecado por aí fora. Ó, o teu nome está lá escritinho. Sabe por quê? Porque ele é amor. E tem uns anjos lá que estão testificando. Você já imaginou? No primeiro pecado teu, que tu cometeu, ele foi lá riscar o teu nome do livro da vida? Não. Vai deixando, vai pecando, vai deixando. Mas na hora que morreu, que deu sua sepultura, aí os anjos, tudo está testificando. Porque no dia do juízo, todo mundo vai estar lá no juízo. Todo mundo. Porque Deus, ele é o quê? Ele é justo, Deus, ele é justiça, ele é amor. E por que ele não afuminou o Lúcifer lá em cima? Porque ele é amor. Por que ele não afuminou nosso pai Adão e a nossa irmã Eva lá no jardim? Porque ele é amor. E sabe por que ele enviou o seu filho aqui para morrer por mim e por você? Para provar mais que ele é amor. E sabe o que acontece? Mas na hora que morre, os anjos que já estão lá em cima já vão testificar. Ó. Sabe o que acontece? Vai ser riscadinho do livro da vida. E aí sabe o que acontece nisso? Só vai estar aqui, ó, escrito aqui, ó, todos aqueles que forem fiel até o fim, que em nome do Senhor Jesus eu estou incluso no grupo dos salvos para a honra e glória de Deus. Para a honra e glória de Deus. E sabe o que acontece? Todo aquele que for ali, ó, riscadinho, aí sabe o que vai acontecer? Vai estar assim, ó, Revelation chapter 20, verse 15. And whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire. Sabe o que significa isso aqui, ó? E se alguém não foi encontrado, inscrito no livro da vida, foi lançado para dentro do lago de fogo. E que lago de fogo é esse, Gasprey? Mateus capítulo 25, verso 41. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. E não é isso que eu quero para mim e para você. Sabe o que eu quero para mim e para você? É o que eu quero, que eu estou fazendo sempre, todos os dias, mantendo meu nome escrito no livro da vida. Alegrando meu Pai, do meu deitar ao meu levantar. Meu Pai está lá com os anjos lá, ó. O Edinaldo está aqui, ó. Opa, o Edinaldo pecou aqui, ó, porque eu peco. Mas eu não vivo na prática do pecado. Opa, o Edinaldo pecou aqui, ó, mas eu morri por ele. Para quando ele pecar, o meu sangue lá vai ele purificar de toda imundícia. Agora, se viver na prática do pecado, amigão, já era. Porque se viver na prática do pecado, já se entregou para Satanás. Se morrer, só vai ter o nomezinho, ó, riscado do livro da vida. Vamos lá, o que está escrito aqui, ó. Aqui que é o meu desejo para todos nós aqui, ó. Aquele que vencer será assim. Na tua Bíblia fala assim, ó, aquele que vencer será vestido de vestes brancas e de modo nenhum riscarei o seu nome do livro da vida. Mas confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. E aqui fala assim, ó, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ele mesmo. E aí? O meu desejo é que todos nós estaremos aqui, ó, com o nosso nome aqui, ó. Nós vamos sair daqui vencedor, ó, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó. Aquele que vencer será vestido de vestes brancas e de modo nenhum riscarei o seu nome do livro da vida, lembra? Se morrer perdido, vai ser riscado, mas nós vamos morrer salvo. Se nós estiver vivo quando Cristo voltar, que nós também viemos estar com o nosso nome inscrito no livro da vida do Cordeiro. E se cumprir isso aqui, ó, nós vemos o nosso Pai lá, ó, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos.
para a honra e glória dele mesmo, amém? Ficou mais claro que o sol de rachar no verão, no deserto do Saara, ao pingo do meio-dia até aqui, meus irmãos. Qual é o tema? Todo aquele que guarda a lei vive debaixo de maldição. Esse é o tema, sim ou não? E o tema é esse, né? A pergunta. Todo aquele que guarda a lei vive debaixo de maldição? Mas a resposta é: todo aquele que não guarda a lei é que vive debaixo de maldição. Pegou para a honra e glória de Deus? Meus irmãos, vamos orar para nós fazermos o fechamento do vídeo para a honra e glória de Deus? Pai, nosso eternial, nosso grandioso Deus que habita no mais alto dos céus, Pai, em nome do teu santo e amado Filho Jesus Cristo, que nós voltamos a nos curvar na tua santa e bendita presença, Pai, em forma de gratidão. Pai, te peço que o Senhor, Pai, incline os teus ouvidos para nos ouvir, que sobre os teus olhos olhe para nós, que o Senhor tenha misericórdia de nós, Pai. Pai, obrigado por mais um vídeo, por mais um tema, por mais um aprendizado, por mais uma palavra, Senhor. Pai, que o Senhor, Pai, nos ajude sempre a colocar a tua lei, os teus mandamentos, Pai, na nossa mente, na nossa fronte e no nosso coração, Pai. E tão breve, Senhor, todos nós estaremos com o Senhor na eternidade, Pai. Te peço que o Senhor destape os ouvidos dos meus irmãos, tire as escamas dos olhos dos meus irmãos, que estão sendo cegos, Senhor, pelo Satanás, estão sendo seduzidos, cegos pelo Satanás, Pai, pelos seus agentes aqui, Senhor, nessa terra, Senhor. Que tão breve, Pai, todos nós possamos sair daqui, Senhor, vitoriosos, em nome do teu santo e amado Filho Jesus Cristo, Pai. E logo, Senhor, estaremos com o Senhor na eternidade, para o todo sempre, Pai. Te peço que o Senhor, Pai, perdoa, Senhor, nossos pecados, Pai, ao nós cometermos, Senhor, ao nós cometermos, Pai. E que o sangue do teu santo e amado Filho Jesus Cristo, Pai, nos reme e nos purifica de toda injustiça, Pai, de toda imundícia e de todo pecado, Pai. É o que nós te pedimos, Pai, e te agradecemos, Senhor, por tudo, em nome do teu santo e amado Filho Jesus Cristo, Pai. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe a todos. Amém. Este é o fechamento desse vídeo. Deus abençoe a todos. The Lord, peace be with you. I wish you all the best in your life. God bless you. Amen.